Vamos dar início ao terceiro e último painel desta conferência. Desafios da gestão em contexto de mudança climática, água. Moderado pelo Sr. Conselheiro João Joanás de Melo, pelo que pedimos o favor de os respectivos oradores, Rodrigo Proença de Oliveira, Vera Herói e Pedro Santos, tomarem os seus lugares. Muito boas tardes, novamente. Cabe-me agora a tarefa agradável, mas difícil, porque há muita coisa ainda para conversar, de moderar, em primeiro lugar, os nossos intervenientes. Eu ia pedir a cada um que limitassem a intervenção a 12 minutos. O último painel é sempre o que está mais constrangido, não é? Porque depois é preciso fechar as portas e tal. E portanto, eu aviso-vos 2 minutos antes do final. Para depois também termos aqui um período de debate. Portanto, a ordem das intervenções, eu penso que é aquela que está aqui a aparecer. Já sei que também estás com um tempo limitado e, portanto, os nossos intervenientes deste terceiro painel sobre esta importantíssima temática dos desafios da gestão em contexto de mudança climática, em particular a água. Rodrigo Proença Oliveira é engenheiro civil pelo Instituto Superior Técnico, doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. É professor investigador no Técnico, na Universidade de Lisboa, e consultor na área de Ambiente e Recursos Hídricos. Há mais de 35 anos que desenvolve a sua atividade na área de hidrologia e gestão de recursos hídricos, tendo participado num grande número de projetos em Portugal, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. Dedica interesse especial aos desafios colocados pelas alterações climáticas, tendo sido coautor do capítulo sobre recursos hídricos, um dos primeiros projetos sobre o impacto das alterações climáticas em Portugal, do CIAM. Atualmente é membro do painel científico da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Foi coordenador do projeto de avaliação das disponibilidades hídricas atuais e futuras, implicação de índices de escassez para a Agência Portuguesa do Ambiente. Vera Herói é presidente da ERSAR, é especialista em Direito Público e Regulação, ocupa este cargo desde 2022, é ainda vice-presidente do European Water Regulators desde 2023, membro do Bureau da Network of Economic Regulators da OCDE. Professora da Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Direito, e as suas áreas de docência e investigação incluem Direito Administrativo, Processual Administrativo, a Regulação, Direito dos Contratos Públicos, Arbitragem, Direito Público e Direito do Urbanismo. É ainda advogada da Linklater. Não é preciso o resto? Eu normalmente cumpro as instruções que me dão, que é ler aquilo que está aqui escrito, mas pronto. Pedro Santos, da Consulai, é licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, em pós-graduação em Gestão na nova SBE. É sócio e diretor-geral da Consulai. Atualmente é também administrador no executivo da Sersul e diretor de 2 organizações do setor florestal da região do Oeste, APAS Floresta e AFLOeste. Foi coordenador da pós-graduação em Agribusiness no ISEG, entre 2014 e 2021, onde lecionou a disciplina de Políticas de Regulamentação e Incentivos no setor. Desde 2023 é coordenador do Observatório de Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional da SEDES. Então, Rodrigo, se fizeres favor, 12 minutos. Ora, muito boa tarde. Obrigado aqui pelo convite por estar aqui presente. Então pediram para falar um pouco sobre água e, enfim, o desafio que é gerir água em Portugal. Todos nós sabemos quais são, enfim, o enquadramento que nós temos em Portugal e porque é que, apesar de sermos um país com uma quantidade de água per capita em termos médias muito simpática, depois temos uma enorme dificuldade em gerir a água. Temos uma variabilidade meteorológica interanual e sazonal, uma variabilidade espacial. Este mapa mostra bem como é que a Península Ibérica, a precipitação anual sobre a Península Ibérica, e vemos que temos um norte úmido e um sul bastante seco. Temos uma escassez hídrica muito acentuada ao sul do Tejo, que é partilhada com a Espanha, e, portanto, como nós temos uma grande partilha de recursos hídricos com a Espanha, isso provoca uma pressão bastante
grande sobre os nossos recursos hídricos. E, obviamente, que temos também os impactos das alterações climáticas partilhados com a Espanha. Isto são uma análise de gráficos para mostrar esta assimetria temporal. O que vem aqui é a variação em termos médios ao longo do ano da disponibilidade de água em regime natural, portanto, incluindo a componente que vem de Espanha, e vemos que em 4 meses do ano nós temos 75% do escoamento que chega a Portugal. E em cá em baixo temos a sazonalidade da procura da água, também aqui com a procura de água em Espanha, e vemos que quando nós temos menos água é quando nós precisamos de mais água, nomeadamente para a rega. Para além desta sazonalidade, temos também uma enorme variabilidade interanual e, portanto, por exemplo, nós podemos ter um escoamento anual total, incluindo proveniente de Espanha, médio em torno de 50 ou 70 mil hectómetros cúbicos por ano, mas depois, em 10% dos anos, só temos 25 mil hectómetros cúbicos por ano. Portanto, quando falamos em termos médios, temos sempre bastante água, mas depois isso não acontece na maior parte dos anos e, sobretudo, não acontece nos anos mais secos. Avançando, esta água, obviamente, é utilizada para muitos usos. O estudo que nós fizemos para a APA estima que os usos totais consumptivos, portanto, são aqueles usos em que retiramos a água do meio natural para uma dada atividade económica, se estimam em 5.800 milhões de metros cúbicos por ano. E que o grande utilizador, não é surpresa para ninguém, é a agricultura, com cerca de 72%, usos urbanos 14% e a indústria, incluindo o arrefecimento de centrais termoelétricas, 11%. Depois temos um outro grande uso, mas esse não é consumptivo, que é a produção de hidroeletricidade nas nossas centrais hidroelétricas. E temos aqui os mapas, etc. Portanto, a grande questão aqui está na agricultura. A Vera vai-me desculpar, tem muitos dados sobre... O nosso problema é que nós usamos muita água na agricultura e não sabemos 1/10 do que a Vera sabe sobre o setor urbano. E o problema é que... Mas 1/10, provavelmente... Eu conheço as apresentações que a Vera vai fazer, vão ver, ela vai-vos encher de indicadores, etc. E eu quem me dera ter aqueles indicadores todos, que nós não temos nada disso. E isso é um grave problema que nós temos. Sabemos alguma coisa, obviamente. Sabemos que nós temos uma superfície agrícola da ordem dos 3,7 milhões de hectares e a área regada, pelo menos em 2020, foi da ordem dos 560 mil hectares. Só que desses 560 mil hectares de área regada, 220 mil são em aproveitamentos de perímetros públicos. Depois temos todos os aproveitamentos privados, que então a informação aí é nula ou praticamente nula. Muito da informação que nós temos sobre a rega em Portugal vem da informação que temos dos perímetros públicos. Mas nós temos que ter consciência que os perímetros públicos se restringem apenas a 220 mil hectares. O resto sabemos muito pouco. São privados que fazem agricultura com todo o direito de o fazer, mas depois não há dados sobre que culturas praticam ou não há dados fidedignos. Onde é que vão buscar a água? Sabemos que a maior parte dela vem de águas subterrâneas. Que técnicas de rega é que têm? Quais são as eficiências que têm? Etc. Portanto, há uma enorme desconhecimento nessa matéria. Esta é a área regada por região agrícola e temos aqui o sul do país, sobretudo aqui o Tejo, o Sado e o Guadiana, isto é o Algarve, com grandes áreas regadas, sobretudo agora aqui com o Alqueva, e obviamente são as zonas mais secas do país, que têm, digamos, também melhores condições para praticar uma agricultura mais empresarial. Qual é que foi a evolução que nós tivemos na agricultura desde o último recenseamento agrícola de 2009 até ao mais recente, o de 2019? Tivemos um aumento da área regada, bastante significativa. Esses maiores aumentos, lá está, foi no Alentejo, no Algarve e nas regiões do Oeste, 3 regiões hidrográficas que têm maiores dificuldades de acesso à água, e houve uma tendência muito grande de aumento das culturas permanentes. As culturas permanentes
tem a cultura permanente de regadio tem uma mais-valia que é muito apetecível pelos empresários agrícolas. Mas acontece que, ao apostar nas culturas permanentes, nós perdemos flexibilidade na gestão dos recursos hídricos. Ou seja, ainda outro dia discuti isto com um agricultor bastante eficiente da área do milho no Tejo, e ele dizia se me pagarem para eu não fazer produção agrícola durante um ano, como a cultura do milho é temporária, é anual, eu posso parar durante 1 ano, 2 anos, não fazer milho. Ou seja, ele estava disposto a não fazer produção, sob alguma compensação, e de libertar a sua água disponível para outros agricultores que têm culturas permanentes. Portanto, o facto de nós estarmos a apostar tudo agora nas culturas permanentes retira-nos flexibilidade na gestão da água. E isto é um problema. Depois há outra questão também importante, para além do passado, há aqui mais projetos de novos regadios. Portanto, nós temos cerca de 560 mil hectares de área regada, mas estão previstos, já basicamente muitos deles aprovados, mais 75 mil hectares de regadio. E isso, obviamente, vai colocar mais pressão sobre o sistema de recursos hídricos. Sobre a questão de governança, reparem aqui na origem da água. Grande parte desta água é subterrânea. Ora, nós temos muito pouca informação sobre os volumes captados em águas subterrâneas. Para terem uma noção, a APA tem 200 mil títulos de captação de água subterrânea em Portugal. E acredita que 200 mil títulos é francamente um valor por defeito, porque o número de captações que existe em Portugal é muito superior aos 200 mil títulos. A maior parte desses 200 mil títulos não tem a monitorização. E, portanto, nós não sabemos quanto é que estamos a tirar de água do país. Outra informação. Os títulos para a agricultura, quando somamos os volumes captados para a agricultura, é um volume ridículo face ao volume que é realmente captado. Portanto, o setor agrícola não está a comunicar à APA os volumes que está a captar. E até ao momento não conseguimos regularizar essa situação dos títulos de captação para a agricultura. Depois temos uma grande diversidade de sistemas de gestão. Nós, quando falamos daqueles grandes sistemas do Alqueva, do Val de Sorraia, do Mondega, etc., esses sistemas todos só somam 150 mil hectares. Há os 560 mil hectares que existem. Muitos são privados, outros são públicos, mas de pequena dimensão, e a maior parte destes sistemas têm estruturas de gestão muito ineficientes. E, portanto, se aplicássemos aqueles indicadores do DERSAR à capacidade de gestão estas entidades de gestão, tínhamos um número muito desanimador. Depois há outra questão aqui. Aqui neste gráfico mostra-se o aumento da área de rega e a verde escuro estão na área beneficiada. A verde clara são chamados precários. Ou seja, à medida que os perímetros de rega foram desenvolvidos, e muitos deles foram desenvolvidos numa lógica de adoção gravítica, foram associando-se agricultores em torno da área de rega que usam a água do aproveitamento, mas a título precário, daí o nome precário, que quando ocorre uma situação de seca, eles não têm direito à água. Ora, muitas vezes eles são mais eficientes que os que estão dentro do perímetro de rega. E, portanto, temos aqui agora uma situação em que, em caso de seca, quem tem água, se calhar, são aqueles que são menos eficientes. E, portanto, é preciso, e sobretudo, à medida que nós vamos melhorando esses sistemas agrícolas e provavelmente transformando-os de sistemas gravíticos para sistemas em pressão, a definição original do limite do perímetro de rega já não faz sentido. Isso é preciso ser alterado. Agora, é óbvio que quem está dentro do perímetro de rega e pagou as taxas de conservação durante não sei quantos anos tem direitos adquiridos que não é fácil reverter. Portanto, há aqui um problema de governança bastante grande neste aspecto. Depois, no uso da água, enfim, na eficiência do uso da água, as perdas são muito significativas. Há exemplos muito bons em Portugal de bom uso da água, de uso muito eficiente, mas há também de uso de mal ineficiente. Nomeadamente, o recenseamento agrícola refere que apenas 30% dos agricultores
usam informação de apoio à rega, ou seja, têm sensores e metodologias para estimar as reais necessidades de água e para obviamente, depois só proporcionar às plantas a quantidade que elas precisam. Há também uma questão importante aqui, que é o número de culturas é muito diversificado e a capacidade de pagar pela água em função das culturas é muito diversificada. Nós temos gamas tarifárias com valores francamente baixos, cerca de 10 cêntimos por metro cúbico ou menos. E há culturas que têm capacidade para pagar cerca de 70 ou mesmo 1 euro. Há outras que não têm. Mas o preço da água é único para todas as culturas, salvo honrosas exceções. E, portanto, isto é que é um problema também, que a certa altura, ao pormos a água a 10 cêntimos para salvaguardar os agricultores que só podem pagar 10 cêntimos, há certos agricultores que estão a ter lucros de 80 cêntimos. É uma matemática simples, não é? E depois, obviamente, temos aqui um problema de escassez hídrica. Isto há aqui uns cenários de alterações climáticas. Estes são já os cenários do AR6, mas eu não vou passar por frente. Portanto, agora aqui 2 últimos slides para cumprir o coisa. Primeiro, obviamente que o regadio é o grande consumidor de água em Portugal e há uma tendência de aumento da procura de água, fruto do valor acrescentado da empresarialização e das alterações climáticas. Há aqui uma questão que é importante, que talvez seja o ponto mais importante, que é há uma insistência de um limite natural sobre o regadio. Ou seja, nós temos neste momento 560 mil hectares, temos projetos aprovados para mais de 75 mil, mas digamos, na opinião pública eu já vi pessoas a defenderem que nós podemos regar 1 milhão de hectares. E, portanto, a questão toda é que nós vamos ter que consensualizar um modelo de desenvolvimento económico para o país e acertar no número de hectares que vamos regar. Porque isto não é como, mais uma vez fazendo a comparação com o setor urbano, que nós temos 10 milhões de pessoas a beberem uma determinada quantidade de água, já sabemos mais ou menos qual é o máximo de água que nós vamos consumir no setor urbano. Aqui o céu é o limite. E, portanto, nós temos que arranjar metodologias para fazer uma análise custo-benefício dos projetos que devem avançar, daqueles projetos que não podem avançar, e depois arranjar também uma forma de distribuir os custos desses novos investimentos pelos vários agricultores e pela sua capacidade, tendo em conta a sua capacidade de pagar. E é preciso também assumirmos que o setor é muito diverso. Há certos atores que têm uma boa capacidade de pagar, outros não. Há serviços de ecossistemas e serviços que a agricultura pode pagar e nós temos que também arranjar uma forma de os agricultores terem outros rendimentos para além da venda de produtos agrícolas. Pronto, tinha aqui um conjunto de oportunidades, mas ficava aqui para depois. Não, o senhor Presidente disse que não. As instruções que eu recebi foram mas pode deixar o slide. Há aqui uma questão Só um comentário, nós temos que começar a ter, obviamente temos a questão do aumento da eficiência, diversificação de origens, resolver os nossos problemas de governança que eu referi e temos que começar a explorar os instrumentos económicos. Quer através do preço da água, quer através dos mercados da água, é algo que temos que fazer. Muito obrigado, Rodrigo. E, daria a palavra agora a Vera Herói. Então, Tem slides? não, vou usar aqui o slide do Rodrigo. Oh, perfeito. Portanto, deixa o último. Onde é que está o último slide? Está o último. Não, eu não fiz nada. Exatamente, muito bem. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui hoje. E já me penitencio pela forma como preparei a conferência, porque eu estava a preparar a conferência e a pensar, apresento sempre tanto os dados da ERSAR e os nossos indicadores e os nossos gráficos, vou fazer uma coisa diferente no CNADS e agora o Rodrigo antecipou que eu iria apresentar uma coisa que eu não vou apresentar, porque realmente acho aquilo que foi dito, que eu apresento sempre os dados da ERSAR, temos muito orgulho na forma como analisamos, no fundo, os setores que regulamos. Regulamos o setor do abastecimento de água, de saneamento e de resíduos urbanos, e o cuidado que nós temos é realmente em ter
o máximo de dados que conseguimos e, portanto, medir para conseguir ajudar as entidades que nós regulamos a gerir melhor. E realmente nós medimos, temos indicadores de qualidade de serviço, KPIs, que vão sendo desenvolvidos e que são muito detalhados, e por isso às vezes até somos criticados por isso, por serem KPIs muito detalhados, mas a verdade é que nos permitem ter informação relevante sobre apenas 14% do setor, não é? E, portanto, realmente há muita falta de informação sobre a questão da gestão da água, porque a informação mais robusta que existe, e eu digo porque não é só responsabilidade minha, é do trabalho que foi sendo feito até pelos conselhos de administração anteriores ao meu NERSAR, a maior parte da informação que existe é do setor urbano. Mas eu venho aqui falar-vos, e respondendo aqui ao desafio que me foi colocado, sobre a visão institucional da gestão da água, também numa perspectiva de proteção da natureza e de preservação e conservação da natureza. E, portanto, achei que valeria a pena nós falarmos aqui de 4 pontos essenciais. Bem, a primeira questão que eu gostava de vos detalhar um bocadinho e passar alguma informação é sobre esta questão da governança, o problema da governança, como o Rodrigo estava a dizer há pouco. Só pensando na questão da água para consumo humano, posso-vos dizer que são imensos os atores que têm um papel relevante sobre esta matéria, atores públicos e atores privados. E é super difícil arranjar uma coincidência de opiniões, uma coincidência de estratégias entre estes diferentes atores. No caso da água para consumo humano, nós temos um setor empresarial do Estado, o Grupo Águas de Portugal, com um papel relevantíssimo no que respeita àquilo que nós designamos à alta, o desenvolvimento à alta, da captação e o desenvolvimento de todas as grandes infraestruturas de captação e de adoção de água e depois de tratamento também nas hectares de gestão de águas residuais. E depois temos 278 municípios que têm a sua entidade gestora, podem estar agregados ou não, mas têm a sua entidade gestora para fazer a gestão daquilo que nós designamos a baixa e, portanto, aquilo que leva a água para as nossas casas. Isso torna o diálogo super difícil e torna o diálogo muito difícil, sobretudo em momentos críticos de escassez, porque quando há abundância, só há um tema quando há problemas de qualidade da água. Mas quando há muita quantidade, à partida também a qualidade também acaba por ser melhor. Isto é uma questão que às vezes é difícil de compreender, mas a verdade é que a escassez levanta um tema não só de quantidade, mas também da própria qualidade da água que é captada quando é pouca, não é? Mas quando há muita, as questões colocam-se em diferentes níveis, é certo, mas não há a dificuldade de coordenação institucional que existe quando há pouca água ou quando há um tema de escassez, que há muita procura e pouca água. É o que nós sentimos no Algarve. Portanto, no Algarve, nós temos, por acaso, um sistema único, as águas de Portugal com as águas do Algarve. Nós temos 16 municípios, mas 18 entidades gestoras. Nós temos depois intervenção da Agência Portuguesa do Ambiente através da antiga ARH. Temos a intervenção também da IGAMAOT, da Inspeção-Geral do Ambiente. Temos a intervenção da ERSAR, e isto só pensando nos stakeholders públicos. E é super difícil, por exemplo, termos os mesmos dados. Sabermos exatamente que água existe em que momento. Nós fazemos reuniões periódicas, APA, ERSAR e Águas de Portugal, e não vos posso dizer o complicado que é nós conseguimos partir das mesmas estimativas, dos mesmos dados, para sabermos exatamente que volume temos a cada momento. E, portanto, nós temos realmente um problema grande de governança na gestão da água em Portugal, de conseguirmos garantir a articulação institucional, pública e depois privada. Pública no setor do abastecimento para consumo humano e no setor agrícola e no setor do turismo e depois com todas as entidades que utilizam a água, sejam elas públicas, sejam elas privadas. E, portanto, há um problema grande a este propósito, que se relaciona com outro tema, também de governança, que é um tema que nem sempre é conhecido, que é o das juntas de freguesia. Não sei se por acaso alguém mora num sítio onde seja a junta de freguesia a gerir a água, e nós temos um problema que afeta pouca gente, mas é uma questão de qualidade e quantidade de água que é abastecida, que são as juntas de freguesia que a seu tempo desenvolveram a rede,
e, portanto, levaram água às suas pessoas e que agora devem integrar a sua rede na rede municipal e devem entregar esse seu sistema no sistema municipal por uma questão de gestão, de garantia de quantidade e de qualidade da água, e recusam-se. E isto é um tema, não estão a ver o tema que é mesmo uma questão, é o Asterix, são as aldeias dos gauleses, é super difícil. Recusam-se, nós temos que ir às assembleias de freguesia, não querem entregar, acham que lhes estamos a tirar a água, e é uma questão que existe em Portugal também de governança e que afeta a própria forma como nós gerimos a água. Ora, isto significa que temos todos estes temas associados a um problema também, não é um problema, é uma realidade também portuguesa de enquadramento jurídico. Eu aqui falo também da minha área. Quem tem um martelo só vê pregos, não é? Ou quem tem pregos só vê martelos, e eu acho que o direito tem soluções para tudo e portanto, tem esta questão com as soluções jurídicas. E aquilo que noto é que há uma questão também muito relevante a propósito do Estatuto Jurídico da Água e que tem a ver com a medida e a medição e a utilização da água, porque nós temos em Portugal água que é pública e água que é privada. E, portanto, tipicamente é mais fácil medir a utilização da água que é pública do que medir a utilização da água que é privada. A água que é privada não quer dizer que se possa utilizar para o que se quer, quando quer e como se quer. Na verdade, nós também, em termos de ordenamento do território, a verdade é que temos um terreno e já sabemos que nesse terreno não vamos poder construir o que queremos, quando queremos e porque queremos. Então, se for uma paisagem protegida, há uma vinculação situacional da nossa propriedade que nos pode inibir de construir. É a mesma coisa com a água. A água também pode não poder ser utilizada e há limitações, mas é muito difícil de controlar. E, portanto, temos esta questão associada a um estatuto jurídico da água. E depois temos outro tema que me foi levantado até por uma série de artigos do professor Filipe Duarte Santos sobre os Human Critical Determinants, que eu achei muito interessante. Se calhar já todos leram, provavelmente já todos leram, mas eu na altura não tinha lido, e que tem a ver com esta ideia muito simples de que nós somos vítimas do nosso sucesso. O ser humano é vítima do seu sucesso, ou seja, todas aquelas características que nos permitiram desenvolvermos e chegarmos ao ponto da evolução humana em que estamos são, na verdade, as características base que nos limitam a ser sustentáveis. Portanto, aquilo que nos levou a isto, pronto, foi isto que eu entendi, mas, enfim, muito mais bem explicado em todos os artigos que eu recomendo. E eu daí retirei a seguinte ideia, lá está, daquela questão dos martelos e dos pregos, que é, isto significa, na verdade, que esta nossa característica humana faz com que seja absolutamente essencial nós termos normas jurídicas vinculativas e que determinem a aplicação de sanções para nos impelar, para, no fundo, nos levar a ter um comportamento sustentável. Porque se só dependermos de nós, a verdade é que isso não vai acontecer. Porque aquilo que nós temos de mais íntimo e que nos levou a evoluir e a ser como somos, na verdade, é algo que nos leva a não ser sustentáveis. E, portanto, isso significa o seguinte, e passo a dar 3 notas sobre a intervenção jurídica a este propósito da gestão da água e construindo um pouco sobre a teoria que não é minha. Em primeiro lugar, 2 minutos. Em primeiro lugar, esta noção clara de que a gestão da água é uma questão nacional. É uma questão de interesse nacional. E, portanto, naturalmente que há autonomia local, naturalmente que há um desenvolvimento por parte das autarquias locais dos seus serviços, mas a verdade é que, à semelhança de outras questões que têm um impacto ambiental muito forte, nós temos que olhar para a questão da água e da gestão da água como um tema nacional em que o Estado deve e pode intervir. Isso tem um reflexo muito grande a nível da interpretação da nossa Constituição e daquilo que eu entendo ser o princípio da autonomia local, com este olhar de sustentabilidade. Outra questão importante tem a ver com a intervenção da regulação ambiental. É preciso que haja regulação ambiental que nos permita garantir o licenciamento, a fiscalização das licenças que são concedidas, a supervisão, sabermos exatamente que água temos, onde é que ela está e quem é que está a utilizar. E garantir que a água é utilizada enquanto se pode utilizar a água.
Quando deixa de ser possível, tem que haver suspensões, revisões dos títulos. Isso é tudo feito juridicamente, em Estado de Direito, e garantindo que, se há necessidade de restrição de direitos, que essa restrição de direitos é devidamente indemnizada, mas que é possível, e, portanto, os direitos não são concedidos ad eterno. E a última questão, a intervenção da regulação económica. Esta noção, por exemplo, daquilo que a Sra. Ministra disse há pouco. Nós realmente demos parecer positivo, a ERSAR deu parecer positivo à desalinizadora do Algarve e à captação do Pomarão no Algarve. No Algarve, perdem-se 16 hectómetros cúbicos de água nas redes. A desalinizadora vai produzir 16 hectómetros cúbicos. E nós estamos a falar de investimentos que são investimentos muito, muito relevantes. E não é seguro que venham todos do PRR. E, portanto, o ponto que a ERSAR faz, enquanto entidade reguladora, é estas soluções são soluções de resiliência do sistema. E, portanto, o custo de implementação das mesmas não se deve repercutir apenas no consumidor de água, portanto, no fundo, nos serviços urbanos de água. Deve ser repartida por todos os utilizadores e, por isso, o preço da água para a agricultura também deve subir, na medida em que devem também ser chamados a contribuir para estas soluções, que são soluções que vão ser geridas pelas águas do Algarve, mas que não são soluções apenas do abastecimento humano. Mas isto depois também tem outro lado, e é a última mensagem que vos deixo, que tem a ver precisamente com a conservação das áreas protegidas e a proteção contra os incêndios. Parece-me que de tudo o que já ouvi, eu não sou perita na matéria, mas parece-me tudo o que já ouvi que há um impacto claro na gestão da floresta e na quantidade de água disponível e na qualidade de água disponível também para consumo humano. E, portanto, no meu entender, há que pensar também como é que o consumidor de água deve ser chamado a pagar algumas soluções de resiliência, sobretudo na gestão da floresta. Isto é algo que já é feito, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, em que há uma utility que tem fundos de gestão florestal para, no fundo, garantir e proteger as captações que utiliza para serviço de abastecimento de água para consumo humano. E eu acho que pode ser uma coisa interessante a pensar. Nós estamos, neste momento, com competências alargadas em matéria regulamentar do tarifário de água e vamos pensar sobre estas questões, porque são os dois pratos da balança, que é, por um lado, todos os consumidores de água, sejam consumidores, ou melhor, todos os utilizadores de água, sejam eles consumidores ou não, devem ser chamados a contribuir para soluções de resiliência, como é o caso da desalinizadora e da captação do Pomarão no Algarve, que não serve apenas para os consumidores urbanos, mas, por outro lado, também há necessidade de implementar atividades de proteção, sobretudo, das zonas circundantes das captações e das albufeiras e que é preciso pensar até que ponto é que isso não tem um impacto direto na qualidade da água e na quantidade de água disponível. Isso é uma coisa nova que está a ser pensada sobretudo pela AGIF, a Agência de Gestão Integrada dos Fogos, creio que é isso, e eu tenho estado atenta a isso e acho que pode ser uma oportunidade também para as utilities na água. E é isto. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Vera. Agora a palavra ao Pedro Santos. Tenho os oradores bem complicados. Passa. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu sou a última, só peço um bocadinho mais de atenção, vou ser rápido até porque o cobrador do tempo não me vai deixar esticar. Eu vou começar por fazer um agradecimento, depois manifestar uma desilusão e depois manifestar também um desafio que tenho. O primeiro agradecimento aqui ao professor Filipe Duarte Santos por me convocar para esta reunião. Eu já tinha tido a oportunidade de participar numa das reuniões do CNADES na elaboração do Nexent à agricultura, o solo, a água e biodiversidade, e fiquei muito agradado com a qualidade do documento que saiu desse trabalho e da capacidade de se ter
conseguido fazer ali uma harmonia de vários pontos de vista, e de facto aquela abordagem integrada foi muito bem conseguida, e portanto parabéns ao CNADES, porque de facto estava uma qualidade de trabalho bastante boa. A minha desilusão de facto era porque eu vinha com grande esperança de ver os gráficos da Vera. Aliás, vim por causa disso, mas pronto, foi uma desilusão. Vera, fica prometido da próxima vez. Pronto. Ok, pronto. E o desafio de facto é conseguir aqui trocar alguma informação e acrescentar alguma informação ao que o Rodrigo disse, até porque lançou uma série de questões relativamente ao regadio, algumas concordo, outras não concordo, mas que é importante também desmistificar, porque colocou, eu diria, duas questões muito críticas. Uma tem a ver com o preço, outra tem a ver com a origem da água, que são de facto muito relevantes, e eu diria que o setor tem que estar muito atento com elas. Uma tem a ver com as águas subterrâneas, isso tem que ser mexido. Acho que é Portugal e Malta, se não me engano, ou Chipre, Malta, que não tem essa informação e não é taxado por isso. Isto, no fundo, coloca-nos numa... Não pode ser porque, se considerando a água privada, não se pode taxar. Pronto, era isso. Essa é uma discussão muito crítica. E a segunda, de facto, é o preço, mas de facto tem a ver muito também com a própria estrutura fundiária de Portugal, e muito esta questão do pequeno e do grande. E eu não querendo entrar muito nisto, a certa altura, é também uma questão crítica na questão do uso sustentável da água. Tem muito a ver também com a própria natureza dos próprios agricultores. E nós criticamos muitas vezes o regadio por estar hoje em dia na mão de grandes fundos de investimento e os investidores estrangeiros, etc. Mas, na verdade, quando nós queremos um uso sustentável da água, esses grandes agricultores são os agricultores que fazem o uso mais sustentável da água. São aqueles que mais investem em tecnologia de ponta em termos do uso da agricultura de precisão na rega, mais investem na biodiversidade e todos os critérios que nós podemos considerar das melhores práticas. E eu acompanho muitos dos fundos de investimento que também investem na agricultura, e há bocadinho comentava ao almoço, qualquer due diligence de investimento desses fundos de investimento tem sempre uma série de critérios de ESG, em que, por exemplo, a questão da água, não fazem nenhum investimento se qualquer furo não estiver licenciado, por exemplo, não é? E, portanto, é só para percebermos que, quando queremos um uso sustentável da água, pensarmos que esses grandes investidores às vezes são os mais sustentáveis, e que o regadio também tem essa componente. Mas depois, eu não vou ter tempo para passar todos os slides, porque o cobrador tem essa característica, mas pronto, mas o importante, incumbência, exatamente, mas muito importante era dizer que, e vou passar aqui umas mensagens-chave e depois vejo o que é que consigo passar em termos de informação mais gráfica, mas importante, o regadio na agricultura foi um dos instrumentos essenciais que permitiu aumentar a produtividade agrícola. É um instrumento brutal para permitir a aumentar a produtividade agrícola, e isto também permitiu melhorar a condição de vida da população humana. Isso, que não haja dúvida para isso, e depois há aí gráficos muito evidentes para isso. É um instrumento essencial para climas adversos, nomeadamente o nosso. É quase que impossível fazer agricultura na nossa geografia se nós não tivermos regadio, e o regadio também é crítico como um instrumento para garantir coesão territorial e para garantir também a inclusão dos pequenos produtores. Eu não consigo fazer pequena agricultura se não tiver regadio. Portanto, se não tiver mais estruturas de regadio, esqueçam a pequena agricultura. Portanto, aquele discurso de vou ter pequena agricultura e não vou ter regadio não é compatível. Portanto, é importante, às vezes vejo discursos em que isto parece que é compatível e não é compatível. Portanto, é importante ter isto. Também muito importante é ter de
de facto, o regadio e a maior parte do regadio, apesar do Rodrigo ter mencionado um número que é importante, que são só 30% no último recenseamento de 2019 do INE, só 30% dos agricultores é que tinham instrumentos de gestão da água, a percentagem da área era provavelmente para aí uns 60% já. Portanto, esses 30% são os que têm mais área, mas pronto. Mas tem sido uma evolução brutal, também trago aqui alguns dados do que é que tem sido a melhoria da evolução, e da evolução tecnológica é impressionante. Provavelmente gera-se bem melhor. Qualquer consumidor de água em casa, se eu vos perguntar quanto é que pagam pela água, se calhar ninguém sabe. E o agricultor sabe. Por muito que pague pouco, ele sabe quanto é que paga. E sabe quanto é que gasta, porque tem no seu telemóvel quanto é que gasta. E nós daqui não sabemos quanto é que gastamos. Isto também é uma coisa muito importante. Falta mais investimento, é verdade, mas quando falamos em regadio e quando falamos da necessidade de fazer mais barragens ou melhorar as infraestruturas, quando falamos eu não gosto da palavra gastar e consumidor, quando utilizamos mais água na agricultura, de facto, a agricultura tem aquele peso nesta utilização da água, mas a maior parte dessa utilização tem a ver com o transporte da água até ao agricultor. Que temos muitos sistemas, que são sistemas, nomeadamente nos sistemas públicos, são sistemas, aquilo não são sistemas de transporte de água, são sistemas de infiltração de água, completamente, aquilo, enfim. E, portanto, há muita coisa para fazer, e nós, quando falamos que é necessidade de fazer mais investimentos de água e não fazemos, nunca falamos no custo de não fazer. E isto, às vezes, no aeroporto, houve um estudo que saiu a certa altura que se falava que custava 36 euros por segundo não fazer um aeroporto. Há bocadinho falavas, mas era o custo de não fazer o aeroporto. E nunca falámos do custo de não fazer investimentos na água. Mas pronto. A minha mensagem essencialmente era esta, mas pronto, esta era a questão do incremento da produtividade agrícola, onde o regadio tem um grande peso nisto. Obviamente há depois tecnologias, etc. Mas em 60 anos foi possível, através na agricultura, de reduzir 70% a área necessária para produzir a mesma quantidade de alimentos. Okay? Isto é o resultado que a agricultura conseguiu nos últimos 70 anos, e isto é impressionante. Isto permitiu, por muito que seja, estes números ainda são vergonhosos, entre aspas, para toda a sociedade, mas nunca tivemos tão poucas pessoas com fome no mundo. Mas pronto, mas mesmo assim ainda estamos nas 735, 800 milhões de pessoas, que ainda é uma vergonha, mas nunca tivemos tão poucas pessoas no mundo. De qualquer das maneiras, o desafio é importantíssimo, e a agricultura tem que continuar a produzir mais, e espera-se que tenha que aumentar bastante a produtividade. Quando falamos no uso e a utilização da água pela agricultura, e falou-se que Portugal utiliza cerca de 70%, o mundo é mais ou menos esse o peso que a agricultura representa no mundo. Na Ásia representa muito mais, 90%. Na União Europeia, de facto, o peso é menor, mas no mundo é mais ou menos esse peso. Aqui, Portugal, nestes dados que eu tirei do Banco Mundial, a percentagem aqui de Portugal está menor, mas na Europa, a Grécia, a Espanha, o Chipre, Portugal têm percentagens relativamente idênticas. E se virmos depois o peso que a agricultura representa na área irrigada, Portugal está a cerca dos 14% ou 15% que o Rodrigo mencionou. Essa é a percentagem idêntica nestes países do Mediterrâneo. É maior na Europa, é maior na Grécia, mas estamos a falar de percentagens idênticas. Em França a percentagem tem vindo a aumentar. Nós temos sido contactados por muitos agricultores franceses que querem saber mais sobre o regadio, porque estão a viver hoje em dia problemas crescentes no regadio. E temos um conjunto de desafios europeus para a produção agrícola que naturalmente pressionam e estão no sentido de ter cada vez maiores preocupações com a biodiversidade, mas apontam, e isso está no último outlook que saiu para a produção agrícola, para um conjunto de aumentos de produção na Europa para a esmagadora maioria dos sistemas de produção. Mas depois há
obviamente, um conjunto de frameworks de desenvolvimento de política que estão bem definidos e que têm um conjunto de metas aspiracionais da Europa que vão condicionar, mas que, por exemplo, o ano passado foram sujeitos de uma grande contestação a nível europeu. E, portanto, isto causou aqui uma dúvida. Esta nova Comissão, vamos ver o que é que traz. Ninguém acredita que isto mude verdadeiramente, até porque os problemas são óbvios e são crescentes e na nossa geografia eles estão aí, estão bem identificados. O Rodrigo, há bocadinho o Nuno também disseram claramente quais são os riscos, portanto não vou passar muito por eles. Os números aqui são ligeiramente diferentes, mas basicamente é isto. E sobre aquela nuvem dos 55% dos regadios privados sabe-se realmente muito pouco, e isto é a tal neblina, e sobre os quais é preciso saber mais e tem que haver mais controle. Acho que toda a gente assume essa necessidade. Acho que se perguntarmos àqueles privados se querem fazer parte dos regadios públicos, eles também querem fazer parte dos regadios públicos, isso é importante. Porque é que muitos deles hoje em dia vão buscar água, a água subterrânea? É porque também foram criadas barreiras, muitas vezes sem explicação, a fazerem captações de águas superficiais. Isso também é importante dizer, e tiveram que recorrer a outras fontes. Falamos de 14% da superfície agrícola útil, mas isto também só representa cerca de 6% da área de Portugal continental, em termos de regadio. Pronto. Este é o tal quadro que o Rodrigo apontou. Eu sou daqueles, não aponto para 1 milhão, mas acho que nós temos capacidade para aumentar, se calhar, mais de 200 mil hectares de área regada. Podemos discutir sobre isso à vontade. Este é o aumento das culturas permanentes. Nós podemos discutir... Ops, aqui houve qualquer coisa. Espera aí, aqui, ok. Pronto, de facto, houve o grande, de 2009 para 2019, é o grande crescimento das culturas permanentes. Os agricultores têm esta preocupação. Isto é um estudo da Fundação Carlos Gulbenkian de 2020 que inquiriu os agricultores sobre esta preocupação, e isso tem-se manifestado não só em opções por sistemas muito mais de precisão. Portanto, em 1999, 80% dos sistemas eram por gravidade, não eram eficientes a regar. Em 2019, 80% são eficientes a regar. Em 1960 gastava-se 15 mil metros cúbicos por hectare ano a regar. Em 2020 são 4 mil metros cúbicos hectare ano. Isto é bem paradigmático da evolução dos sistemas de rega, e aqui é a evolução também da uniformidade da rega localizada, isto como resultado de uma medida agroambiental do uso eficiente da água, antes de estar em vigor e depois de estar em vigor, pensando que o preto é o nível excelente, o vermelho é o nível mau dos sistemas de rega. Portanto, isto é com investimento em tecnologia dos sistemas de rega. E aqui em cima é tudo o que tem a ver com boas práticas do regante, que os agricultores estão a par. Só trazer aqui um exemplo. Em 2018, 2019, basicamente aqui a evolução é mais ou menos a mesma, mas o Alqueva tinha 52 a 60 mil hectares de olival, maioritariamente em olival em copa. Em 2023 são praticamente 71 mil hectares, 57%, quase 60% é olival em sebe, o chamado olival super intensivo. Só para demonstrar que em 2019, eu estou a pôr o 19, 2018 foi um ano que choveu muito e regou-se pouco. 2019 regou-se praticamente 2.700 metros cúbicos por hectare ano. Em 2020, aqui está 22, mas 23 até se regou um bocadinho menos, quase 3.000 metros cúbicos hectare ano. Isto para dizer que, por muito que se tenha mudado a tecnologia de produção, o sistema, a quantidade de água que se gasta por hectare não muda significativamente, ou seja, o medo das culturas permanentes não é assim tão assustador em determinados modelos. É verdade que são um compromisso mais fixo, mas isso pode ser trabalhado de outra forma, e não é esse o compromisso. Acho que o problema está a outro nível. Só a questão da tecnologia, dizer que, mais uma vez, é importante a dimensão, porque
porque aqueles que apostam mais em tecnologia são claramente atualmente os maiores agricultores. E se nós queremos que a tecnologia seja trabalhada, temos que trabalhar em transferência de conhecimento. Existem projetos europeus, existem um conjunto de projetos nacionais. Estes foram projetos patrocinados e apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian ao nível dos cereais, das horto-industriais, da vinha, do olival, e existe um conjunto de sistemas hoje em dia de certificação que valorizam aquilo que são a aposta em sistemas sustentáveis de rega, que podem dar uma diferenciação ao consumidor de indicação de sistemas sustentáveis de rega. Muito obrigado. E depois estão aqui o que é que podem ser trabalhos ao nível da origem e do uso eficiente na exploração. Obrigado. Muito obrigado. Tivemos uns oradores bem comportados. Não se esticaram muito, nem refilaram muito. Não sei se alguém já tem questões para colocar. Eu tinha muitos comentários a fazer, mas ia pôr aqui duas questões para a geral. Uma é um comentário do Rodrigo, de que não há limites naturais. Na verdade, há um limite natural, que é quanta água há e quanto é que é necessária para manter usos prioritários, nomeadamente urbanos, e o ecossistema a funcionar. E, portanto, isso são limites naturais. É claro que os recursos urbanos podem ser corrigidos, e foi aqui, aliás, referido que há sistemas, quer nos sistemas urbanos, quer nos sistemas agrícolas, de transporte, em que há perdas muito grandes. Enfim, acho que a média nacional, neste momento, dos sistemas urbanos está para aí nos 30 e muitos, perto dos 40%. Há sistemas que chegam a 70% de perdas urbanos, e nos agrícolas é mais difícil fazer a contabilidade, mas não é invulgar haver perdas para aí na casa dos 50%, 40%, 50%, até chegar à parcela, não é? Portanto, no transporte. E, portanto, obviamente que a primeira prioridade deve ser esta. Eu fiquei, confesso, algo escandalizado de dizer que o volume de perdas de água na rede no Algarve é similar ao que vai ser produzido pela dessalinizadora. Acho verdadeiramente escandaloso. É uma questão de prioridades, onde é que devia estar a afetação dos recursos públicos. E, portanto, enfim, se quiserem comentar mais alguma coisa em relação a isso, agradeço. A minha segunda questão tem a ver com quem é que é dono da água subterrânea. A água superficial está perfeitamente definido na lei a quem é que pertence. A água subterrânea não está, é uma coisa que está omissa, e há, enfim, duas doutrinas contraditórias. Uma que é a doutrina que vem do Código Civil do século XIX, que é que se presume que a água que está debaixo do meu chão é minha. Só que na altura a tecnologia para ir buscar água era um poço que tinha meio de metros de profundidade, e agora a tecnologia que há para ir buscar água é um furo que pode ter centenas de metros de profundidade e que tira, de facto, rouba a água dos vizinhos. E, portanto, enfim, se calhar não é esse critério de assumir tudo o que está debaixo dos meus pés é meu até ao centro da terra, talvez não seja uma boa interpretação jurídica. E depois a outra interpretação que pode haver é já é considerado domínio público, isto é constitucional, tudo quanto é minérios, incluindo as chamadas águas mineromedicinais e os ocos subterrâneos. Eu sou espeleólogo, exploro grutas, e, portanto, a maior parte da água que há nos maciços cársicos está em ocos subterrâneos, está em galerias, está em salas muito maiores do que esta sala. Há salas de grutas em Portugal e em outros sítios onde cabia quase este edifício inteiro. Portanto, se esse oco subterrâneo for considerado domínio público, então essa água claramente é domínio público. Bom, enfim, pode-se argumentar que as fissuras nos maciços fissurados também são ocos subterrâneos, embora sejam um bocado mais fininhos. Bom, isto para dizer que esta questão de quem é que pertence à água, e acho que estamos todos de acordo que a água subterrânea em particular precisa de ser gerida, e para ser gerida tem que ser medida, tem que ser minimamente controlada, e, portanto, isto não é um problema de interpretação jurídica do que temos, porque claramente a legislação que temos não foi feita para isto. Foi feita por legisladores que nem sequer imaginavam que era possível dali a 100 anos. E, portanto, enfim, eu não sei muito de direito, mas estudei um bocadinho de direito do ambiente, e a primeira coisa que me ensinaram foi que a lei deve ser interpretada à luz dos objetivos do legislador. E, portanto, enfim, os objetivos do legislador hoje, e temos uma série de compromissos e de leis que dizem claramente qual é que é, e que não são iguais aos do legislador do Código Civil do século XIX. Bom, portanto, eu deixava aqui estes dois desafios, e se calhar, enfim, não sei se querem fazer já algum comentário. Ainda não. Eu não só chamar a atenção que a lei da água distingue
as águas públicas ou privadas, a água é privada até sair do limite da propriedade, onde cai. E, portanto, quando a água cai numa propriedade, ela é privada. Mal ela começa a correr e sai do limite da propriedade, isto não cai. Passa a ser pública. E a lei da água não distingue entre água superficial e subterrânea. Portanto, quando nós estamos a assumir que a água subterrânea é privada, estás a assumir que a água subterrânea não se mexe. E como dizia o Galileu, no entanto ela mexe-se. E portanto, eu já tive aqui uma conversa muito simpática uma vez com a Vera sobre o assunto. Sei que ela estudou o assunto e tem uma opinião diferente. Mas... Eu tive que estudar o assunto porque tive uma arbitragem muito grande em que o tema era precisamente este, que era construção de um túnel. E enquanto o túnel não estivesse devidamente isolado, o túnel servia de dreno e, portanto, drenava toda a água circundante e tinham que instalar até bombas para retirar a água do túnel. Sucede que retirava também a água que era captada de terrenos vizinhos e que era comercializada pelos terrenos vizinhos, que era captada. E, portanto, isto... Permita uma correção, mas é Código Civil do século XX, 1966, já vinha de trás, mas manteve-se. A água é um bem imóvel sujeito a registro, como é um bem imóvel que é da propriedade, no fundo, da propriedade de quem é titular do terreno, e é a água que naturalmente corre sobre aquele terreno. Ou seja, se fizer a alteração do curso normal da água, estamos... em bom português, a roubar, a violar, não é roubar porque é sem violência, mas é a violar o direito de propriedade do nosso vizinho. Seja feito através de uma captação, se eu através da minha captação estou a alterar, no fundo, o curso normal da água que passaria para o terreno do meu vizinho, eu estou a violar o direito de propriedade do meu vizinho e, portanto, na verdade, o direito assume também que a água está em movimento, porque a água é a água que naturalmente corre sobre aquele terreno. E o mesmo aconteceu no meu caso, na arbitragem, que era, na verdade, a construção do túnel determinava uma drenagem artificial da água e, por isso, em rigor, para ser feito aquele túnel, a água deveria ter sido expropriada. A água que a cada momento era, no fundo, escorria para o túnel, deveria ter sido expropriada para que o túnel se pudesse construir. Enfim, isto foi um caso muito interessante que me obrigou a estudar precisamente estas questões de direito à água, que são questões que são super importantes no Minho. E que há toda no fundo, os grandes juristas do direito da água são do Minho, porque é um tema que divide vizinhos e que suscita ações criminais e é uma questão, não é? A alteração do curso normal da água. Portanto, realmente a água é pública se tiver um tipo de características minerais. A água mesmo que corra por baixo é o mesmo que o petróleo. Se eu encontrar o petróleo no beato, não é? Se eu encontrar o petróleo no meu terreno, o petróleo é domínio público também, não é? Portanto, é a mesma coisa, petróleo, carvão e a água com estas características. Mas o que eu costumo dizer, enfim, tem-se falado bastante na revisão da lei da água a este propósito e poderá ser feita a revisão da lei da água. Mas, em rigor, aquilo que me parece é que não seria absolutamente necessário fazer a revisão da lei da água, porque nós já temos, em termos de ordenamento do território, temos uma ideia muito clara, e eu acho que até quando pensamos na proteção da natureza e da conservação da natureza, sabemos isso perfeitamente, que é, há terrenos e propriedades que, pelas suas características, inibem a sua utilização plena por parte do seu proprietário. E, portanto, se eu tenho um terreno integrado numa área protegida no Parque Natural de Sintra-Cascais, eu já sei que eu vou ter limitações à construção no meu terreno. E o mesmo deve ser feito com a água. E, portanto, a água, em função da zona onde está, em função do nível de escassez existente, em função da utilização que vai ser feita da água, a sua utilização deve ser licenciada ou não. Não tem que haver alteração do estatuto jurídico da água e passar de privado a público. Tem, sobretudo, que ser condicionada à sua utilização e considerado que a água é território. A água é território, é país.
E, portanto, da mesma maneira que nós ordenamos o nosso território e que há um direito de urbanismo e toda a gente aceita que não pode fazer um arranha-céus, acho eu, no meio do bairro histórico, a mesma coisa deve ser pensada para a água e implementada na água. E esse passo ainda não foi dado porque se valoriza menos ainda a água. Muito obrigado, Vera. Não sei se o Pedro quer fazer algum comentário neste momento. O meu único comentário, para já, faço com todos os políticos, que é, eu não sou jurista, mas... não, só dar uma nota que, ao contrário da maior parte, eu acho que todas as organizações de produtores em Portugal, eu acho que, e de encontro ao que a Vera disse, acho que os agricultores têm que pagar a água que tiram dos furos, têm que pagar, ponto. E é território. E tem que haver essa lógica, porque se pagarem, gere-se, se pagarem, sabe-se, e se pagarem, vão gastar menos. Muito obrigado. Então, eu abria então agora o debate para a plateia, lembrando que, como não fizemos debate do painel anterior, estão abertas questões. Não sei se há aqui mais cadeiras para os intervenientes o Rodrigo vai libertar a cadeira dele. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, Rui Gonçalves. Queria começar por agradecer ao CNADES a organização desta interessantíssima conferência, na pessoa do professor Filipe Duarte Santos e todos os membros do CNADES que estão aqui presentes esta tarde. Foi uma conferência muitíssimo interessante, com intervenientes também muito estimulantes, e isso leva-me aqui a fazer 3 ou 4 perguntas e alguns comentários. E vou começar pelos intervenientes da primeira sessão, em relação aos quais não houve oportunidade de falar. Relativamente à intervenção do professor Lima Santos, 2 notas. A primeira é que ele tem que estender aquele mapa ao país todo. Portanto, fazer o mapa só para o Alentejo é giro, é interessante, mas o que está fora do Alentejo ainda é muito mais interessante. Ele falou que havia muitos pontos negros fora do Alentejo, mas também é interessante conhecer esses pontos negros e onde é que eles estão. Segunda nota sobre o mapa é que eu, olhando para o mapa, não consigo perceber onde é que estão as áreas da Rede Natura. Ou seja, a ocupação e a utilização do território é independente da existência de Rede Natura, de zonas especiais de conservação, seja do que for. Portanto, queria chamar a atenção do Nuno Banza e da malta do ICN. Então, a Rede Natura existe mesmo de verdade ou é apenas um boneco no mapa? Havia outras coisas, mas passo já para o segundo interveniente, que foi a Lia Vasconcelos. A Lia Vasconcelos apresentou, no final da sua intervenção, um projeto sobre melhorar o estado de conservação em Portugal 2230. Achei também interessantíssimo. Só lhe queria perguntar como é que no fim de 2024 estamos nesse processo. Ou seja, ela começou o projeto em 22, apresentou-nos aqui digamos assim, o outline do projeto. Se é 22-30, estamos em 25, como é que isso vai? Era interessante saber o desenvolvimento desse projeto, pelo menos em linhas gerais. Sobre a intervenção do Nuno Oliveira, quero dizer que concordo com a generalidade do que ele disse e ele só fazer uma recomendação para ele ir falar com a Sra. Ministra do Ambiente para que ele pudesse fazer a avaliação das medidas que ela propôs na sua intervenção inicial, onde anunciou centenas de milhões de investimentos. Já agora, acho que ficávamos todos a ganhar se o Nuno depois pudesse avaliar onde é que esses milhões foram e como foram investidos. Acho que acabei os da manhã. Passando agora para a tarde, peço desculpa, antes do intervalo. Antes do intervalo, peço desculpa. Isto é tão denso que acelerado. Exato. Os da tarde temos
o professor Rodrigo Oliveira, do técnico, fez uma intervenção muito interessante, mas deixou-me aqui 3 dúvidas muito prementes. Primeira é ele dizer que existe um limite natural para os regadios em Portugal. Mas como é que se pode dizer uma coisa dessas? Desculpe, vamos lá fazer as continhas e vamos fazer quanto é que custa o regadio e quanto é que custa os projetos loucos que andam para aí a anunciar. Portanto, uma coisa é, se eu digo que faço um projeto que custa 1.000 milhões de euros e depois os utilizadores da água pagam 10 cêntimos por cada metro cúbico, ok, pronto. Se houver 10 mil milhões de euros, podemos fazer 10.000, podemos continuar a vender a água a 10 cêntimos? Podemos? Não podemos. Ora, qual é a questão que eu quero aqui deixar? É que não pode ser. Isto, a questão da água, tem que levar a questão do custo e da recuperação dos custos. Fora disso, não vale a pena virmos para aqui dizer que são mais 200 mil ou mais 1 milhão de hectares. Quer dizer, vamos ser razoáveis. Vamos saber quanto é que custa e como é que se faz. Finalmente, Vera Heiró. Também, tal como o Jonás, fiquei chocadíssimo com essa coisa da justificação da desalinizadora. Tanto faz eu eliminar as fugas, como fazer uma desalinizadora. Como é mais fácil fazer uma desalinizadora, faça a desalinizadora. Pareceu uma justificação um bocadinho pobre, mas a Vera está aqui e pode-nos ajudar a esclarecer a questão. Mas há outra questão que eu lhe quero deixar. É que a ERSAR, depois, no futuro, vai ter que justificar porque é que quem vai pagar a desalinizadora vão ser os utilizadores domésticos e vá lá os turísticos, e os da agricultura não vão lá pôr €1 porque não vão gastar um metro cúbico e dizem que não pagam. E, portanto, acho que a ERSAR tem que tomar isso em consideração. Já foi uma boa lista, Rui. E pronto, agora e fico por aqui. Muito obrigado. Judite, por favor. Olá, Judite Fernandes, Laneg e Geota. Bem, em relação... Eu queria... Esta questão dirigia-se especificamente ao engenheiro Nuno Banza, que já não está. Não é? Já não está. Pergunto, isto é uma pergunta. Pois é, então ficava para depois o painel, a discussão, e já não está. Bem, mas então, para os que estão, eu gostaria de alertar para o seguinte. Nós estamos, relativamente à ZEC, portanto, isto tem a ver com a Rede Natura, esta intervenção, relativamente à ZEC, comporta Galé, portanto, que são cerca de 32 mil hectares na zona abaixo de Troia, portanto, comporta Galé, penso que os que aqui estão todos conhecem. Nós estamos com um assalto que é de veras assustador. E agora, portanto, estão para sair os planos de gestão das ZECs e ZEPs, estão para publicação, como sabemos, e como a senhora Ministra falou, e entretanto temos este assalto tremendo em que das últimas coisas que conseguimos travar, que foi um projeto de 800 hectares de abacates, que ia fazer um consumo absurdo de água na zona de Alcácer do Sal, portanto, do sistema aquífero do Baixo Sado, conseguiu-se travar, quer dizer, e que se comprovou naqueles estudos de impacto ambiental que o sistema aquífero já não aguenta mais, as disponibilidades hídricas já não aguentam aquilo que está, a extração a que está a ser sujeito, bem como aquela ZEC comporta Galé, que já está intervencionada em mais de 30%, eis que não surge mais um megaprojeto, 1.200 hectares, na parte sul do concelho de Alcácer do Sal, que se chama o Pierre Montes da Comporta, que vão ter 76 lotes de terreno e cada lote, já estão loteados, aliás, e cada lote é livre de apresentar o seu plano para o lote. Portanto, já começou a sair um primeiro plano, que é um hotel com não sei quantos apartamentos, não sei quantas moradias, só para um lote. Multipliquem por 76... E vejam isto numa área, numa ZEC que já está 30% intervencionada, e fora o que vem agora aí. Portanto, eu tenho imensa pena que o engenheiro Nuno Banza não esteja aqui, porque eu gostaria de lhe perguntar o que é que ele está a pensar fazer para operacionalizar este plano de gestão da ZEC Comporta Galé e como é que isto vai ser gerido. Obrigada. Muito obrigado, Judite.
Não vi mais nenhum pedido de intervenção. Henrique, faz favor. Henrique Queiroga, sou membro do CNADS. Eu sou biólogo marinho e tenho uma visão um bocadinho diferente sobre a água, não é? Porque mais tarde ou mais cedo a água vai toda para o mar. E esta minha questão é muito particular. Portanto, a propósito da intervenção do Pedro Santos, quando ele dizia que o sistema de distribuição de água para a agricultura são sistemas de infiltração. Ora bem, aquela água vai ser infiltrada, não é? Portanto, vai mais tarde ou mais cedo reabastecer os aquíferos, não é? E, portanto, eu pergunto se é assim tão mau que o sistema tenha fugas, porque no balanço global, enfim, as coisas não se perdem totalmente. Esta fuga, esta infiltração é contabilizada depois nos balanços que se fazem da água, das reservas de águas nos aquíferos. Muito obrigado. Como é que se chama? Henrique. Henrique, o caso particular que eu estava a dizer, se imaginar, tem a barragem de Santa Clara, não é? E depois tem os aquedutos de água até aos agricultores. Portanto, é aquele ramal a céu aberto que está todo furado, não é? E o que se conta de perdas da agricultura tem muito a ver com essa perda de água que é feita até ao agricultor. E nós, quando falamos que a agricultura consome 70 e tal %, estamos a considerar também essas perdas que são feitas por infiltração. Se isso estivesse entubado como está em Alqueva, as perdas do sistema de Alqueva até levar ao agricultor são 2 ou 3%, porque está tudo entubado. É esse sistema. Mas isso tem a ver um bocadinho com como foi construído lá atrás, em que não havia o custo energético e, portanto, aquilo foi tudo feito naquele sistema. Não havia este problema. Esse não era o problema. Foi tudo feito gravítico, céu aberto, pronto. Então, muito obrigada pelas perguntas e pela oportunidade também de desenvolver alguns dos pontos que eu referi. Bom, relativamente à questão do Algarve, acho que é importante, e tendo presente também os dados que foram partilhados pelo Rodrigo, o seguinte: a solução para o Algarve não é uma solução única e não era viável pensar apenas na redução das perdas, mas a redução das perdas é a solução número 1 e está a ser feito investimento para a redução de perdas pelos municípios. Portanto, as perdas é a diminuição da procura, é a solução número 1. E depois é aumento da oferta feita através da reutilização de água, que é a solução número 2, e feita através da produção de água, através da dessalinizadora, a solução número 3. E garantindo também o transporte de água do Pomarão para as outras zonas do Algarve e, portanto, garantindo a interligação entre sistemas. E, portanto, a solução... Eu costumo dizer que o Algarve é um laboratório. É um laboratório porque nós temos um sistema único, é talvez a única região em Portugal em que há um só sistema gerido por uma entidade em alta, que é as águas do Algarve, e que gerem Barlavento e Sotavento. E conseguem ligar os dois, não com a capacidade com que se quereria, porque em situações de escassez não há uma capacidade total para uma zona servir a outra, e portanto isso são obras que têm que ser feitas agora, mas é uma zona única. E nós conseguimos medir as perdas, eu acho que também os dados da ERSAR, que estão públicos online, tudo disponível, e portanto eu não trouxe aqui, mas está tudo disponível e por isso vão ver o site e está lá tudo. Mas um indicador que nós medimos 2 indicadores relevantes a propósito da questão das perdas, que é a água não faturada e as designadas perdas reais. Normalmente nós não medimos as perdas reais em percentagem, mas sim em volume por ramal. Porque realmente é muito diferente 10% de água perdida no sistema gerido pela EPAL ou 10% de água perdida no sistema gerido pelo município de Vila do Bispo, como devem imaginar, não é? Em termos de volume. E, portanto, o que nos interessa é, sobretudo, nas perdas reais, é percebermos a quantidade de água que está a ser perdida. Mas nós no Algarve conseguimos medir porque é um sistema único e realmente os nossos dados apontam para 16 hectómetros cúbicos de perdas reais, de volume de água perdido, na Baixa, no Algarve.
esses 16 hectómetros cúbicos não é suposto serem compensados pelo que a dessalinizadora vai fazer, é suposto ser cumulado. Portanto, é suposto haver simultaneamente uma diminuição da procura, através da redução das perdas, e um aumento da oferta, garantindo a resiliência do sistema, através da dessalinização e através também da captação do pomarão. Portanto, não é o ponto que estava a referir, não está correto, não é assim que se deve ver a questão. Outra questão que também é importante e que passo também a transmitir é: não é a ERSAR que decide. E portanto são decisões que são decisões políticas tomadas pelo Governo. Nós fazemos as contas, as contas a perceber qual é que é o investimento e aprovamos os projetos de engenharia, no caso das águas do Algarve. E aquilo que nós dissemos em todos os pareceres que emitimos a propósito da dessalinizadora, a propósito da captação do pomarão, foi precisamente uma ideia contrária àquela que estava a veicular e que não está certa também, que é o seguinte: aquilo que nós dissemos são soluções de resiliência, são soluções, portanto, que ainda bem que são apoiadas do ponto de vista nacional por um instrumento previsto para a resiliência, pelo PRR, mas a verdade é que o montante que está previsto no PRR não chega. E aquilo que nós temos estado a defender é que, do ponto de vista político, é necessário garantir a repartição dos encargos. É verdade que a água dessalinizada vai ser consumida pelo consumidor urbano, não vai ser, era o que faltava, a água dessalinizada ser utilizada para a agricultura, não vai ser utilizada para a agricultura, mas não deve ser o consumidor urbano, é isso que nós dizemos, a pagar os custos da dessalinização, que em rigor são bastante superiores à captação de água de Odeleite. E portanto, quando nós temos um sistema de multiusos, como temos a barragem de Odeleite, em que a água é utilizada não só para consumo urbano, mas também para a agricultura, e se nós estamos a libertar a água de Odeleite para a agricultura, garantindo a resiliência do consumo urbano com a dessalinizadora, então o que nós dizemos é que o preço por metro cúbico não deve ser o preço da dessalinização para o consumidor urbano, deve ser pago por todos. O que me leva à outra questão que também foi aqui colocada, que é difícil, que é o tal preço da água, não é? Porque, em rigor, nós não pagamos o preço da água, pagamos o custo do serviço. Nós não pagamos... A água, em rigor, é grátis. Para todos. É mesmo. Pode não ser, mas isto só para vos dizer que, portanto, quando nós pensamos na TRH, taxa de recursos hídricos, ou quando nós pensamos na tarifa, em rigor, não se está a pagar a água, está-se a pagar o serviço. Agora, podem ser adicionados a esse ao custo do serviço, podem ser adicionados algumas componentes associadas à sustentabilidade, associadas ao grau de escassez, etc. Mas, sobretudo, nas tarifas, o que está em causa no pagamento e no cálculo da tarifa, e assim é feito pela ERSAR, é o custo do serviço, é o que custa levar a água de um ponto, tratá-la, captá-la, aduzi-la e levar a água de um ponto para outro ponto. E, portanto, acho que também é importante ter esses temas claros. Muito obrigada. Muito obrigado, Vera. Estão a dizer que temos aqui uma tolerância de 10 minutos, que já está a meio, mas se houver alguma questão ainda, rapidamente. Maria de Jesus, por favor. Não vejo mais nenhum braço no ar. A minha questão é mesmo para a Vera, e tem a ver com o seguinte: os pareceres da ERSAR são obrigações ou são recomendações? Obrigado, Maria de Jesus. Patrícia? E é a última. Das grandes benfeitorias do regadio, mas quando falamos no regadio no super intensivo, também temos que pensar que muitos destes produtos são para exportação, portanto a água é exportada, e também dos impactos das contaminações das águas e dos solos que o regadio intensivo provoca, e também da erosão dos solos. Portanto, quer dizer, há uma série de impactos do regadio que não são só pode ter mais eficiência a nível do gasto de água, mas tem outros impactos que também têm que ser ponderados, não é? Só isso. Obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Então, aqui, últimos comentários aqui dos nossos oradores. Os pareceres da ERSAR
por via de regra, são pareceres obrigatórios não vinculativos. Portanto, agora nós, para além de emitirmos pareceres, nós, em alguns temas, emitimos decisões, sobretudo no que respeita à qualidade da água para consumo humano, emitimos decisões, e no caso dos projetos de engenharia também emitimos decisões, aprovamos ou não aprovamos. Mas a maioria dos nossos pareceres, sobretudo em matéria tarifária, são, neste momento, são obrigatórios não vinculativos. A partir de 2026 vai haver aqui algumas alterações. Mas dentro dos nossos pareceres nós fazemos duas coisas diferentes. Nós fazemos recomendações, e portanto que é aquilo que é não vinculativo, e nós também analisamos o enquadramento jurídico da questão que nos está a ser trazida. E portanto, quando identificamos ilegalidades, apesar de estar no nosso parecer, a verdade é que está a ser identificada uma ilegalidade e, portanto, há aqui uma natureza vinculativa que resulta não do nosso parecer, mas da circunstância de nós estarmos a identificar uma ilegalidade. E, portanto, é violação de lei. Se a entidade for contra o nosso parecer, está em rigor a violar a lei e, por isso, tem as consequências da violação da lei e não de violar o nosso parecer. Nós só estamos a indicar a recomendação e a chamar a atenção para algumas questões de legalidade. E, portanto, nós normalmente fazemos sempre a distinção entre o que é recomendação e os alertas de atenção, aqui há violação de lei neste aspecto ou noutro aspecto. Portanto, era por causa da natureza 22 que eu falei. A ideia era conservar e restaurar o capital natural até 2030, não é 2230. Foi umas... 2023 foi um ano em que se montou uma estratégia coletiva com atores para definir como melhorar o estado da conservação dos valores naturais de Portugal e orientar o investimento em biodiversidade com valorização do património natural. E o que eu estava a sugerir é que se usasse isso como background para a Rede Natura 2000, porque isto tem imensa informação, está recolhido, foi um trabalho para o ICNF e, portanto, há toda esta informação online no ICNF e pode ser usada. Ok, pronto. É isso que eu estava a tentar esclarecer. Exato. Uma proposta, não. Foi trabalhado com os atores e saíram uma série de ações em 7 locais diferentes do país, em 7 áreas, linhas temáticas. Mas eu depois posso explicar melhor. Obrigado, Lia. Pronto, esta questão vem sempre ao de cima, a questão da agricultura intensiva ou super intensiva. Esta questão da exportação, isto tem sempre um pau, entre aspas, de 2 bicos. Nós também importamos, não é? O déficit agroalimentar em Portugal atualmente está em 5,2 mil milhões. Portanto, nós importamos muito mais do que exportamos. Portanto, se olharmos para isso, estamos a consumir água de outros países, não é? Portanto, se nós só consumíssemos o que é de cá, passávamos fome. Portanto, esta questão, eu acho que é uma não questão, sinceramente. Essa questão da exportação da água e o azeite tem sido capaz, nos últimos 20 anos, de passar completamente deficitário para conseguir exportar mais de 1.000 milhões. Portanto, tem sido um caso de sucesso em termos nacionais e uma fileira que deve ser olhada. Tem feito um excelente trabalho. Em termos do que são os impactos, eu por acaso convidava as pessoas a irem ver como é que os olivais são feitos na prática, porque há uma ideia que os olivais são... Há uma prática abusiva do solo e uma contaminação brutal do solo. Os olivais em sebe são sistemas de produção até que gastam menos fatores de produção, eventualmente, do que os cereais que eram feitos naquelas terras antes de se fazer a alteração de ocupação cultural. Portanto, temos que perceber o trade-off que é feito. Hoje em dia, vamos a estes olivais, os olivais estão todos com a entrelinha, com pastagens e com ocupação, com vegetação autóctone. É feita uma gestão do solo perfeitamente racional. É feita uma monitorização
da biodiversidade. Se me disser assim, é em 100% da área do olival, não é, mas é na esmagadora maioria. Até porque aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, se calhar a maioria, eu vou dizer maioria, mas que são 60% ou 70% da área destes olivais já está na mão de grandes grupos, que são altamente escrutinados. Eles não podem arriscar porem o pé em ramo verde, porque senão são acusados e têm que fazer reportes, etc, etc, etc. Portanto, isto acaba por ser o autocontrole também é importante. E o Nuno eventualmente trabalha com muitos deles também nas práticas, na adoção de práticas culturais e na monitorização de um conjunto de questões ligadas à aplicação de práticas de sustentabilidade e da melhoria das práticas de sustentabilidade. Têm sido, se calhar, grandes exemplos na região e depois trazem outros atrás deles. E isso tem sido o exemplo. Agora, está tudo bem feito? Não está. Isso é claro que não está. Mas isto é um setor, e eu às vezes digo isso, há 40 anos tínhamos anúncios na televisão da família Prudêncio a dizer para enterrar as embalagens de produtos fitofarmacêuticos. Há 40 anos. Nós estamos, a realidade, às vezes esquecemos disto. É isto. E isto também, é toda esta mudança, isto é tudo recente. É tudo recente. E, portanto, os agricultores também precisam de ser consciencializados. Isto é um processo. Agora, estamos todos rapidamente a aprender. E eu acho que está a ser feito um trabalho extraordinário de consciencialização. Há muita coisa a ser melhorada, há muitas práticas a ser alteradas e a inclusão desta quase de nova agricultura e da introdução destas novas práticas é também uma coisa que está a ser introduzida, mas muito rapidamente. E acho que hoje em dia, dá o exemplo do olival, eu acho que o olival é talvez a cultura em que isto está mais evoluído, juntamente com a vinha, são as duas culturas onde isto está mais evoluído, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Pedro. Chegamos ao fim do nosso tempo. Eu, em conclusão, queria fazer aqui 2 ou 3 comentários, até para relacionar pareceres e recomendações anteriores do CNADES exatamente sobre estas matérias. Uma é que, claramente, há limites naturais ao uso da água. Alguns têm a ver com a disponibilidade de água, outros têm a ver com a necessidade imperiosa de manter determinados níveis de qualidade da água para os vários usos. E esses não podem ser ultrapassados. Alguns estão definidos por lei, outros são matéria que pode ser definida nos planos de bacia hidrográfica. E, portanto, isso é uma questão que muitas vezes também não é respeitada. Em relação aos vários usos em competição da água, ou assumindo a partir dos tais usos prioritários, que eu incluiria os chamados usos ecológicos, e também o consumo humano, com níveis de consumo e de perdas razoáveis, devíamos pôr a coisa nesse pé. A restante água disponível, eu diria que é matéria de negociação, de concertação, aquilo que já foi aqui discutido por várias pessoas, foi referido pela Lia, foi referido pelo Nuno. Portanto, é matéria que vamos ter que ter mais informação e vai ter que ser negociada. E parte dessa informação, isto é uma das conclusões em que houve, eu diria, unanimidade no tal grupo de trabalho que o Pedro referia há bocado, que nós tivemos no CNAD, sobre o Nexus Água, Agricultura, Conservação. Temos, enfim, opiniões diferentes sobre muitas coisas, mas há uma coisa que estamos todos de acordo: precisamos de mais informação, melhor informação, e, portanto, uma parte dessas dúvidas ou dessas dificuldades são dirimidas com boa informação, com uma boa monitorização. E aí esclarecem essas dúvidas. Esta atividade concreta está a ter ou não impacto? E se calhar é mais por aí. Precisamos de comer, e precisamos de comer também. E, portanto, se calhar é por aí que vamos encontrar as soluções, é com melhor informação, até onde é que podemos ir, e com práticas, de facto, de concertação que dependem do arranjo institucional dos sistemas de gestão de recursos hídricos. E, portanto, isso terá que ser uma parte da solução. Nunca sairíamos hoje daqui com uma conclusão. Não vale a pena ter aqui soluções ideológicas, dizer, pode-se ou não se pode fazer irrigador intensivo. Não faz sentido essa discussão. Mas faz sentido discutir se há uma área que drena para uma albufeira que abastece um sistema de abastecimento público urbano. Estou-me a lembrar, por exemplo, da albufeira do Monte Novo.
não pode estar a drenar lá para dentro nitratos e amónia, não é? É um exemplo concreto que eu conheço bem. E portanto, haverá outros casos em que isso não é uma questão e, portanto, as limitações ou as condicionantes põem de outra maneira. E, portanto, eu diria que a forma de resolver esses diferendos é com melhor informação e com um processo negocial participado e contratualizado. É essa a melhor forma de resolver a coisa. Enfim, estou à vontade para dizer, porque enfim, isso vem no sentido daquilo que é a opinião unânime no CNADES e no Conselho Nacional da Água, que há muitas outras coisas em que temos diferenças de opinião, mas nestas não há margem para ser de outra maneira. Muito obrigado a todos, muito obrigado em particular aos oradores deste painel e do anterior, enfim, acho que posso dar por encerrado a indicação que tenho. Não sei se o Presidente do CNADES... agora temos para terminar, vou passar ao João Ferrão para, enfim, apresentar umas breves conclusões deste dia de trabalho. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Estes congressos têm uma espécie de coreografia habitual, que é haver no final uma síntese das conclusões, porque se pressupõe que o governante está a seguir e vai ouvi-las. Como não é o caso, podia-se recorrer ao ChatGPT, que ele faria uma síntese perfeita que nenhum de nós individualmente consegue fazer. Eu vou tentar fazer alguns comentários no sentido de sublinhar alguns aspectos que me parece que são sobretudo importantes para nós, CNAD, pensarmos e irmos mais longe. Ou seja, olhar para aquilo que foi o debate de hoje. Foi um debate muito rico, como uma forma também de aprendizagem e de sensibilização para questões ou que dividem ou que não estão suficientemente claras ou em relação às quais surgiu mais informação e, portanto, se calhar, uma interpretação nova, e isso justifica que esses aspectos sejam aqui salientados. Lembram-se com certeza, há uns anos havia a mania do cubo Kubrick. Toda a gente tinha um cubo, andávamos todos com aquilo e era dificílimo encontrar a posição certa, e o CNAD está sistematicamente a fazer isso. Quem são as 6 faces do nosso cubo? São o governo, as autarquias, a administração, os atores económicos, a sociedade e o conhecimento. E nós andamos sempre com este cubo a tentar encontrar para determinados temas aquilo que é a posição certa. Tivemos os temas de hoje, as áreas protegidas, a rede Natura, a questão da água, que é enorme, mas este exercício é sobretudo importante num momento, como várias pessoas sublinharam, em que vivemos uma viragem de políticas. E em que eu gostaria de salientar muito isto, porque é simultaneamente uma oportunidade e uma enorme limitação. Em que, por um lado, há compromissos internacionais, e ainda bem que há, porque muito daquilo que nós fazemos em Portugal é porque há compromissos internacionais que nós não faríamos, e, por outro lado, independentemente desses compromissos internacionais, há desígnios nacionais. Isso foi dito aqui várias vezes. As áreas protegidas são um desígnio nacional. A conservação da natureza é um desígnio nacional. A questão da água é um desígnio nacional. Portanto, não é apenas por haver compromissos internacionais, ainda bem que os há, que nós nos concentramos e tentamos trabalhar de forma adequada nessas áreas. Comentários muito rápidos sobre as várias secções, vamos chamar secções ou painéis do dia de hoje. A primeira apresentação foi feita pelo João Joanás de Melo, que fez aqui uma síntese da reflexão que o CNADES produziu em 2021 sobre a gestão sustentável das áreas protegidas, e a mensagem fundamental que ele passou e que disse no fim foi: continua tudo largamente atual. E tinha até um asterisco onde dizia, para os vários aspectos, inexistente ou insuficiente. Ou seja, aparentemente estamos muito perto ou caminhamos pouco para além daquilo que já estava identificado nesse estudo. Houve quem não tivesse a mesma opinião, como a Teresa, tinha uma visão mais positiva, mas eu creio que globalmente isso é verdade, embora, parênteses, e para a Anabela, quando a Anabela disse a nossa geração, dela, pressuponho,
que eu sou mais velho, falhou. Não há aqui geração nenhuma que falhou. Porque este exemplo do que se passou há 40 anos mostra o caminho que o país fez nas últimas décadas. Graças a todos aqueles que se envolveram nisso. Gostaríamos de estar muito mais longe, gostaríamos, mas houve um caminho enorme e, portanto, não devemos subvalorizar aquilo que todos nós, cada qual dentro dos seus contextos, fez e que foi muito, embora aquilo que o Joanás referiu seja verdade. O diagnóstico que nós fizemos em 2021 sobre as áreas protegidas está largamente atual. E, portanto, há que dar um passo. Sobre o painel da gestão das áreas protegidas, gostaria de salientar um aspecto, até porque muitos aspectos foram convergentes, sob a forma de uma pergunta, que é como evitar que o modelo de cogestão se transforme numa armadilha. Eu acho que isso foi muito claro. Foi muito claro. Nós sabemos, ou foi dito, que há 23 áreas protegidas onde é aplicado, onde existe, pelo menos em abstrato, um modelo de cogestão. Dessas 23 áreas protegidas, 19 têm um plano de gestão. Esses planos de gestão, a Jesus salientou isso muito bem, são basicamente planos de desenvolvimento territorial e não planos de conservação da natureza. Depois o Presidente da Câmara de Manteigas referiu que sim, que a cogestão era fundamentalmente do ponto de vista de ações de sensibilização, de promoção, de divulgação e não tanto de conservação da natureza. E a isto foi ainda associado outros elementos como falta de financiamento, falta de transparência e de prestação de contas sistemática, falta de avaliação. Isto onde é que nos leva? Leva-nos a perceber melhor o que é que nós queremos e o que é que podemos fazer com estes modelos de cogestão. Tudo está em evolução permanente. Claro que sem informação, sem financiamento, sem monitorização, nós não podemos ter uma ideia clara, mas há aspectos que nós temos que esclarecer. Eu relembrava, a Teresa Anderson referiu 3 aspectos, um deles, aliás, bastante controverso, que era descolar a gestão das áreas protegidas do CNF, falou também da questão da gestão versus regulação do solo rústico e ainda da gestão ativa da conservação da natureza com atores do território. Eu faria aqui uma proposta para o CNAS, para pensarmos sobre isso. Não sei se vai continuar, mas espero que sim. O PLANAP e a Fundação da Ciência e Tecnologia já abriram 2 concursos, espero que abram mais, no contexto de um programa que chamam Science for Policy. São estudos curtos, pequenos, de 25 mil euros ou 50 mil euros, estudos pequenos, e que partem de questões. E essas questões, em geral, vêm dos serviços. Os serviços colocam questões e são pequenos estudos. Portanto, creio que era este exemplo de como evitar que o modelo de cogestão, que tem um enorme potencial, se transforme em armadilha, é um bom exemplo, talvez, ou um bom pretexto para nós percebermos se vai haver uma nova edição deste programa de Science or Policy e fazermos propostas, 1 ou 2 temas para dar respostas àquilo que está em causa. Em relação, tem que ser rápido, em relação à gestão da Rede Natura, eu achei muito interessante as 2 apresentações, José Manuel Lima Santos e do Nuno Oliveira, porque no fundo eles entraram por formas diferentes no mesmo. O José Manuel Lima dos Santos começou por dizer uma coisa que, sendo óbvia, tem que ser levada a sério, que é a Rede Natura, as áreas incluídas na Rede Natura são basicamente propriedade privada e, portanto, como ele disse, como fazer estes proprietários, ou como levar estes proprietários a fazer a conservação da natureza, agora entre aspas, e a palavra minha, estou a exagerar, obviamente, sem saber que estão a fazer a conservação da natureza, isto é, sem que isso seja um objetivo formal. A metodologia que ele aqui nos apresentou é complexa, ele próprio disse que tem uma série de problemas, mas eu acho que é promissora. Para começarmos, é muito promissora. Mas o ponto de entrada dele, ao contrário do Nuno, o ponto de entrada dele são os sistemas produtivos, os sistemas de produção agrícola, ou os sistemas de produção agrícola. E, no fundo, ele tem uma tese, e a tese é nós devemos apoiar seletivamente, através de incentivos e prémios, os sistemas de produção que mais contribuem para
bons indicadores de biodiversidade e para o aprofundamento da prestação de serviços ecossistémicos. Portanto, ao fazermos isso, em áreas que estão em rede Natura, nós estamos a contribuir para a conservação da natureza sem que esses proprietários estejam a pensar eu tenho agora a obrigatoriedade de contribuir para a conservação da natureza. E a entrada do Nuno é uma outra, mas em tronca podem encontrar, do ponto de vista metodológico, até gostava de ver uma discussão entre os dois, podem troncar com a do Nuno, quando ele diz a rede Natura é um banco, acho que era a rede Natura que era o banco, não é? Portanto, o ponto de partida é o capital natural, o ponto de partida é o capital natural, nós temos que saber criar valor a partir do capital cultural, porque essa é a melhor maneira que pode levar à remuneração dos serviços ecológicos e, a partir daí, manter aquilo que é o valor e também o sentido e o significado da rede Natura. Achei muito interessante estas duas formas de olhar para a rede Natura sendo uma área que é basicamente de propriedade privada, partindo dos sistemas de produção agrícola por um lado, das soluções baseadas na natureza pelo outro. São metodologias diferentes, mas que podiam talvez ser conciliáveis, não sei, é um debate. E depois, aquilo que referiu a Lia, tanto num caso como no outro, a questão dos processos colaborativos são fundamentais para que esta relação entre políticas, objetivos, dê os resultados que nós pretendemos. A terceira secção foi esta última, a da água. Bom, a questão da água é um tema sem fim, não é? E, portanto, é impossível. Foi aqui discutida do ponto de vista da agricultura, do ponto de vista do consumo humano, mais da agricultura, porque houve duas intervenções sobre a agricultura, mas também sobre o consumo humano. Salientar algumas coisas muito curtas. E a ótica foi sempre, creio eu, basicamente, a gestão da água, não é? Não tanto a questão da água, porque também é um mundo enorme, a gestão da água também é um universo enorme. O que é que impressiona mais, embora nós sabemos isso, mas impressiona sempre. Primeiro, a falta de informação. Mas talvez mais do que a falta de informação é a assimetria da informação disponível, que é uma coisa diferente. Porque, como foi dito e muito bem, nós temos muita informação sobre os regadios em perímetros urbanos. Mas nós temos muito pouca informação sobre, por exemplo, as águas subterrâneas, ou sobre o consumo de águas subterrâneas. Portanto, mais do que dizermos há pouca informação, isso diz-nos pouco. Passa a redundância do pouco. O que nós temos que perceber é que a informação de que nós dispomos é enormemente assimétrica, porque sabemos bastante sobre algumas componentes desta questão e sabemos muito pouco sobre outras. E, portanto, não há uma possibilidade de uma gestão, sobretudo uma ótica de ciclo de gestão da água, sem combater e tentar superar esta enorme assimetria de informação. E essa assimetria de informação é tanto mais perversa quanto, como também foi dito muito bem, Portugal, sendo um país pequeno, como nós dizemos sempre, tem uma enorme diversidade geográfica, temos padrões muito diversos do ponto de vista temporal, temos diferentes sistemas de gestão, temos diferentes tarifários, temos diferentes capacidades de pagar do ponto de vista dos vários atores em causa. Ou seja, nós temos uma informação muito assimétrica face a um contexto que é ele próprio enormemente diversificado, o que torna tudo isso mais complicado. Juntando-lhe a isso, e eu não vou desenvolver este tema, porque ele foi muito salientado pela Vera, mas também por outras pessoas, a questão da governança, que é sempre complexa, que é uma questão cultural acima de tudo, é sempre complexa e que é particularmente crítica em situações de escassez, que é aquilo que nós vamos ter cada vez mais, não é? Portanto, em relação à água, esta assimetria da informação disponível, a diversidade existente e as dificuldades relacionadas... Bom, a Junta de Freguesia é um caso extremo, nem sabia isso. Estamos sempre a aprender, de facto. Aprendi muito hoje durante todo o dia. Mas esta questão da governança, falamos muito sobre governança, ao contrário de há 10 anos, ninguém falava de governança ou governância. Hoje falamos muito, se falamos muito é porque consideramos que isso é importante, então demos mais um passo. Do ponto de vista do CNADS, eu acho que há aqui um repto muito grande, teremos que discutir isso, que é
Nós já sabíamos, e hoje foi confirmado, mas já sabíamos porque isso é obrigatório, mas hoje foi confirmado pela Sra. Ministra, para ser elaborado o Plano Nacional de Restauro de Ecossistemas. Tudo isto vai ter que ser considerado. Tudo isto. E, aliás, até era um exercício interessante, talvez mais académico, mas seria interessante, com os especialistas da água que nós aqui tivemos e com o José Manuel Lima Santos e o Nuno, ver como é que a questão da água e com as abordagens metodológicas de um e de outro podem contribuir para um Plano Nacional de Restauro de Ecossistemas mais robusto. Mas penso que esse é, dentro deste texto que nós estamos, destes temas que nós estamos a discutir hoje, esse é de facto o grande repto para o CNADS, também para o país, mas para o CNADS, que é qual o contributo que nós podemos dar por antecipação, não reagir mas qual o contributo que nós podemos dar por antecipação àquilo que deverá ser o Plano Nacional de Restauro. Saberão alguns, com certeza, se viram a recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, que vem lá, tem uma espécie de estrutura para os planos nacionais de restauro, mas nós também temos ideias. Mais uma vez, não nos devemos limitar a responder àquilo que vem de fora, e repito, ainda bem que vem de fora, porque senão não fazíamos. Mas nós também temos ideias, temos experiência, temos conhecimento e, portanto, é bom mobilizar aquilo que já sabemos, é bom mobilizar as abordagens que temos vindo a desenvolver, vários têm vindo a desenvolver de forma original e produtiva e promissora, para talvez dar contributos, ainda que parciais, para aquilo que virá a ser o Plano Nacional de Restauro. Para terminar, eu gostaria de dizer, estou a falar em termos pessoais, que eu gostei muito deste encontro de hoje, aprendi muito. Havia aqui uma componente de homenagem, era aos 25, 26 anos, e muitas vezes as homenagens são um pouco mais do que isso, é simpático, e sobretudo somos nós próprios homenageados, que era o CNADS, mas eu acho que aqui isso foi muito mais longe do que isso. Mostra uma coisa que eu já ouvi várias vezes aqui na Gulbenkian, mas que era bom que saísse daqui. Alguém disse uma vez, os debates na Gulbenkian são tão bons como em qualquer outro sítio do mundo. O pior é quando nós saímos da Gulbenkian. Não, mas nós vamos sair da Gulbenkian e vamos levar exatamente estas preocupações e do ponto de vista do CNADS, que é aquilo que nós podemos falar, tentaremos retirar o máximo daquilo que foram os contributos que nós ouvimos hoje. E exatamente por isso, eu retomava a frase que a Vera relembrou, que é do Filipe Duarte Santos, em que ele escreveu: somos vítimas do nosso sucesso. Eu penso que era bom que nós saíssemos hoje com um outro lema. E o lema é: seremos bem-sucedidos se tivermos consciência dos riscos existentes e do custo da inação. Se essa for a grande mensagem que nós tiramos da sessão de hoje, eu creio que se deu um passo importante. Muito obrigado.